Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Saúde em Primeiro Lugar. Este é o primeiro de 2024 e, como é habitual, temos connosco o nosso comentador residente, o médico Dr. Joaquim Couto. Boa tarde, doutor. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes. Hoje o nosso tema é doenças mentais e, para começar, se calhar passava já a explicar o que é uma doença mental. Bem, e se calhar antes disso será melhor falar um pouco com o enquadramento da mente. A mente humana, nós costumamos dizer que somos constituídos por um corpo físico, por uma mente que também é física na sua generalidade, e dizemos nós também muitas vezes que também somos constituídos por uma vida espiritual. Bem, a mente humana é uma coisa tão complexa e tão extraordinária que provavelmente nós ainda estamos no começo de saber exatamente quais são as suas potencialidades, funciona na sua profundeza e provavelmente nós conhecemos muito pouco ainda da mente, 5, 7, 10%, enfim, conforme os autores, enfim, conforme as doutrinas de abordagem de uma questão tão complexa como a mente humana. Eu já referi aqui, mas voltarei a referir, que nós temos um investigador português, o António Damasio, que é um investigador nos Estados Unidos, tem publicado uma vasta obra sobre a mente humana, desmistificou muitas dos tabus que vinham do século XIX e do século XX relativamente à mente humana. Tem havido muitos progressos, inclusivamente tem havido, digamos, o contraditório, ou seja, verdades que eram verdadeiras, passo o pleonasmo, há 30 ou 40 anos, hoje foram tornadas obsoletas e hoje não são verdade. Muito dos estudos de cientistas como António Damasio e muitos outros, portanto é um grupo a nível mundial, e isso releva também aqui para a nossa conversa de hoje, porque a mente é muito complexa. Eu tentarei utilizar uma linguagem simplista e generalista, porque estou a falar para um público em geral, e comecemos pela questão do que é a doença mental. O que é uma doença mental. Bem, desde logo aqui também devemos distinguir aquilo que se entende genericamente por doença mental e por doença neurológica. Eu penso que o público em geral entende melhor o que é uma doença neurológica, uma doença degenerativa dos nervos ou da cobertura da bainha dos nervos, e percebe com alguma facilidade, por exemplo, que pode haver, por exemplo, um paraplégico ou um hemiplégico, que são pessoas que têm problemas neurológicos ou cortes de nervos, ou, por exemplo, outro tipo de doenças como a esclerose em placas, que é uma doença progressiva e que, portanto, também ataca aos nervos, ou seja, doenças neurológicas, de um modo genérico, estão mais relacionadas com a parte física dos nervos e com a funcionalidade que esses nervos dão ao nosso corpo, sob o ponto de vista das suas funções em geral. As doenças mentais, também para poder ser compreendido melhor, as doenças mentais estão mais relacionadas com a mente, com o imaterial, com com o comportamento, a personalidade, com a consciência, enfim, estão mais relacionadas com a parte imaterial, digamos assim, que não é bem verdade, não é? Que estão mais relacionadas com a parte imaterial, digamos, do nosso corpo, alguma coisa ligada também à nossa vida espiritual, mas não há uma fronteira estanque para nós separarmos aquilo que é físico e aquilo que é mental. Porque lá no fim, uma doença mental resulta também de fenómenos químicos, fenómenos eletromagnéticos, da genética, da epigenética, do ambiente, depende de tantos fatores que lá no fundo, vamos também caminhar para explicações materiais ou abstratas, porventura, mas que não são sobrenaturais, não são impalpáveis. E, portanto, quando falamos em doenças mentais, e temos depois um conjunto de sintomas que já vamos abordar e um conjunto
também um conjunto de ações que é possível atuar na prevenção, e depois temos, digamos, aquilo que é a moderna psiquiatria ou a moderna psicologia, que trata e que aborda essencialmente muitas destas questões de que vamos falar. E quais é que são as doenças mentais mais comuns? As doenças mentais, há muitas doenças mentais, algumas porventura não percepcionadas pelo público em geral. E aqui também temos de distinguir o que é a percepção e aquilo que é a realidade. A percepção geral do público não coincide com a realidade. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, as pessoas não identificam como uma doença mental grave o vício dos jogos online nos casinos, que provocam adição, provocam doença mental e provocam, para além disso, outros distúrbios. Mas são capazes de identificar como uma doença mental uma esquizofrenia, que é um desregulamento do comportamento, mas também resulta, porventura, de fenómenos químicos e eletromagnéticos do cérebro humano e do nosso corpo. Portanto, ou seja, doenças mentais, a demência propriamente dita, o Parkinson, o Alzheimer, a depressão, o stress, a ansiedade, quando levadas ao exagero, porque também convenhamos, já disse aqui uma vez, o stress e a ansiedade são fenómenos normais do funcionamento do ser humano. Quando são levados ao extremo ou quando ultrapassam a deadline, digamos assim, do razoável, então são considerados doenças, stress e ansiedade. Mas nós temos de ter stress, temos de estar ansiosos para cumprirmos a nossa função de ser humano, digamos, no planeta e na nossa inter-relação com a natureza e na nossa inter-relação com o mundo que nos rodeia. Portanto, não fica a ideia de que stress e ansiedade já de si é uma doença. Não. É a doença. Em demasia, ou quando esse stress domina a nossa mente. Depois, não é? Por exemplo. Faço a comparação. Eu tenho de comer todos os dias, mas se comer em excesso, obviamente vou provocar doença, não é? Pois. Eu bebo um copo de vinho, imagina uma refeição. Mas se beber um garrafão de vinho, todos os dias vou provocar doença. Ou seja, temos de ter aqui um bocado a noção das proporcionalidades e do relativismo daquilo que estamos a falar, para que não se tirem ilações precipitadas ou até erróneas daquilo que estamos a dizer, não é? Como é que se identifica uma doença mental? Nem sempre, até a própria pessoa, se calhar, que sofre dessa doença, não assume que realmente possa ter um problema. Pois, nós também temos aqui que distinguir duas coisas. Nós temos que abordar aquilo que se chama os padrões de normalidade. As sociedades, à medida que foram evoluindo, foram definindo padrões de normalidade que depois transpuseram para os costumes, para as tradições, para o nosso modo de vida. Um exemplo prático. Há 50, 60 anos, nenhuma mulher entrava na igreja de cabeça descoberta. E agora entra, não é? Porque agora é normal. Naquela altura considerava-se anormal, pelo menos nas aldeias. Sei lá, hoje vai-se para um determinado acontecimento público de camisa aberta ou no modo mais frugal, portanto mais libertino, digamos assim. Há 60 anos, ou 70, ou 80, ou há 100, ninguém se lembraria de ir para uma reunião formal com o bispo ou com um membro do governo que não fosse de fato e gravata, não é? Portanto, ou seja, por aí adiante, são exemplos muito comezinhos e, portanto, exemplos muito simplistas, mas que pretendo com isto explicar que a sociedade tem normas, tem critérios de normalidade e esses nem sempre são aceitos pela totalidade das pessoas e sofrem evolução ao longo do tempo. E, portanto, algumas coisas que eram normais há 20, 30 anos atrás, hoje são anormais, e algumas que eram anormais, hoje são perfeitamente normais. Ou seja, aqui eu trocadilho de palavras, mas penso que ficou percebido aquilo que eu estava a dizer. E perdi-me no meio disto, que a pergunta era... como é que se identifica uma doença mental? Como é que se identifica? Mental? Por exemplo, feito este parênteses, se a pessoa anda triste, se teve um choque do familiar que faleceu, se teve um problema gravíssimo conjugal, se tem mal,
tem determinadas dores aqui ou acolá, portanto, conforme as circunstâncias. Portanto, há aqui um conjunto de sintomatologia que podem levar o médico, ou até os familiares mais próximos, a suspeitarem que esta ou aquela pessoa necessita de um aconselhamento ou de uma ajuda de um técnico especializado, neste caso um médico ou um psicólogo. Que nem sempre este tipo de doenças é necessário ser tratada com medicação, não é? Não, pois essa é outra questão. Portanto, também há um senso comum de que as doenças mentais que são sempre tratadas com medicamentos. Não, antes pelo contrário. Eu sou defensor de que os produtos químicos, os psicotrópicos, devem ser usados com caráter excepcional em muitas situações, na medicina em geral, mas em concreto aqui nas doenças mentais. E tanto mais que também a moderna medicina, e nós temos sempre como farol das coisas mais modernas em medicina, são os Estados Unidos e, porventura, outros países, como a China, ou até a Índia, e alguns países ocidentais, mas tomando como parâmetro os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm neste momento proibidos um conjunto de psicotrópicos e um conjunto até de outros medicamentos que ainda são utilizados no Ocidente, portanto em Portugal também. Concretamente aqui em Portugal, e face à questão que me está a colocar, eu diria o seguinte, diria que primeiro é preciso que a própria pessoa, se tiver uma boa formação, se estiver bem consciencializada, se tiver ajuda dos familiares, provavelmente pode resolver muitos destes problemas que darão doença mental à frente, pode resolvê-los por si próprio, seguindo já lá vamos à prevenção daqui por um bocadinho, mas seguindo aquele princípio de Hipócrates, cura-te a ti mesmo, ou seja, cada pessoa pode e deve ser capaz de ultrapassar um conjunto destes bloqueamentos que, se não forem resolvidos, vão dar doença mais grave à frente, e nessa altura já não haverá alternativa senão solicitar o aconselhamento do médico ou de um técnico especializado nesta área, que pode ser da medicina convencional ou pode ser da medicina não convencional. E hoje há muitos técnicos e muitos terapeutas habilitados a tratar doenças mentais, portanto que não são licenciados em medicina, como nós a conhecemos aqui no Ocidente, ou porventura tendo sido licenciados em medicina pelas nossas faculdades, tiraram outras especialidades e fizeram outras formações que lhes permitem ter essas ferramentas para tratar as doenças mentais. Mas pode haver necessidade de outras ajudas, de outros complementos de tratamento relativamente a uma pessoa que, num determinado momento, se suspeita, os familiares ou ela própria, por si própria ou por amigos, que está, digamos assim, a caminhar por uma situação de doença mental. Pois, porque até por vezes há pessoas que até cometem assassinatos, não é? Porque não estão bem, aquilo não é uma desculpa, mas se calhar, estando elas normais, não faziam esse tipo de coisas. Sim, mas isso os tribunais avaliam isso. Há de facto pessoas inimputáveis com doenças mentais que praticam determinados atos para os quais não são responsáveis. E isso existe, de facto, na prática, e ainda muito recentemente esteve na discussão pública a propósito da libertação de alguns reclusos que estavam inimputáveis há vários anos e, portanto, efetivamente estavam ilegalmente presos. Tinham que estar, era em tratamento médico, mas fora da prisão, num hospital, e, portanto, essa questão é uma questão que as sociedades em geral, a sociedade portuguesa também, obviamente tem mecanismos de prevenção e mecanismos de controle para que isso possa acontecer o menos possível, mas se acontecer, os tribunais decidirão se é inimputável ou não. E qual é a faixa etária mais propensa a desenvolver doenças mentais? Porque por vezes pensa-se que é uma coisa só de pessoas mais idosas, mas não. Não é. Que na precipitação das doenças mentais há aqui muitos fatores, como eu disse, além daqueles que eu já referi. Há aqui fatores como os fatores genéticos, que são muito importantes. Há os distúrbios do comportamento, da personalidade e do caráter de da pessoa. Mas as faixas etárias andam essencialmente na juventude e nos mais velhos, de facto.
Depois há aqui uma faixa etária entre os 35 e os 45 anos, que é quando as pessoas estão com uma atividade intensa no trabalho, agora nem tanto, mas há alguns anos atrás, também com filhos em determinada idade escolar, portanto, intensidade profissional, intensidade de carreira, vida familiar, enfim, um conjunto, um stress e uma ansiedade resultante, digamos assim, da confluência de todas estas atividades profissionais e particulares, e portanto houve aqui um pico também de doença mental nestas idades. Mas de facto, porque é que acontece também nos mais velhos muitas doenças mentais? Porque à medida que nós envelhecemos, os mecanismos de defesa, os mecanismos biológicos, eletromagnéticos do ser humano também entram em decadência. No sistema hormonal, por exemplo, que é muito importante digamos assim, nas causas de doença mental. E tudo isto, à medida, a partir dos 25, 30 anos, o ser humano entra em declínio, portanto, começa o envelhecimento até aos 70, 80, 90, 100 anos. Nós queremos contrariar digamos assim, essa linha de orientação da natureza, procurando chegar a velhos mais novos, evitando as doenças e procurando que a idade biológica seja francamente inferior à idade cronológica. Essa é uma luta do ser humano nos dias que correm e do mundo científico, e há muitas descobertas muito recentes acerca desta matéria, portanto, do anti-envelhecimento, e só se consegue chegar lá, ao anti-envelhecimento, se nós conseguirmos perceber como é que envelhecemos. E também ainda não chegámos lá. Há muitas descobertas sobre essa matéria, mas ainda não chegamos, não temos uma explicação 100%, digamos, uma certeza científica a 100% sobre o modo, como é que o ser humano e como é que os outros seres da natureza também envelhecem. Estamos a caminho disso, mas ainda não chegamos lá. Poderíamos abordar aqui, porventura, a questão da prevenção, porque estou a falar do envelhecimento e se calhar é interessante aqui falar sobre a prevenção. Sobre a prevenção em geral, porque voltando ao princípio da nossa conversa, quando eu referi que lá no fundo, torna-se tudo bioquímico, eletromagnético, elétrico, portanto, aqui, com propriedade, eu poderei dizê-lo. Porquê? Porque se eu faço uma alimentação correta, se eu faço exercício físico desde o princípio, desde o nascimento, se eu vivo num ambiente tranquilo e razoável, se tenho um equilíbrio emocional, se durmo bem, se tenho, portanto, um equilíbrio, se o ser humano tem um equilíbrio com a natureza e com o planeta onde estamos inseridos, muito provavelmente, tirando os casos, obviamente, de traumatismo, tirando os casos de genéticos, mesmo aí podemos corrigi-los, tirando algumas exceções, provavelmente eu não teria, ou dito de outro modo, eu teria muito menos demências do que aquelas que temos atualmente. Ora, nós fazemos tudo ao contrário. O mundo científico já demonstrou que o que é que devemos comer corretamente. Mas ninguém segue isso, ninguém come corretamente. O mundo científico já demonstrou que as pessoas não se devem automedicar porque têm efeitos secundários medicamentos. Toda a gente se automedica. O mundo científico já demonstrou, como eu disse, que nos Estados Unidos, que alguns psicotrópicos, alguns medicamentos para dormir e para a depressão, para a ansiedade, para aqui e para acolá, que vamos parar para pensar. Toda a gente se automedica. Portanto, ou seja, no que diz respeito à saúde humana, eu não queria ser digamos assim, diria, realista ao máximo, mas nós fazemos tudo ao contrário daquilo que devíamos fazer. E depois queixámos-nos que estamos doentes, nomeadamente a demência. Portanto, no caso particular da prevenção das doenças mentais, obviamente que a alimentação. Porquê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, funciona com um conjunto de substâncias químicas, com um conjunto de proteínas, com um conjunto de fenómenos bioquímicos, com fermentos, com enzimas, enfim, com fenómenos eletromagnéticos. Por isso é que eu dizia há bocado que tudo vai dar um pouco ao positivo e negativo à eletricidade. Nós, no fundo, somos um organismo
elétrico, eletromagnético. Porque mesmo quando estamos a falar de sólido, do cálcio, do potássio, sei lá, ou de outro elemento qualquer, ou do magnésio, estamos a falar de elementos positivos e elementos negativos, que depois trocam entre si. Positivo junta-se ao negativo. Portanto, há sempre aqui um positivo e um negativo. É por isso também, só um pequeno parênteses, é por isso também que a medicina chinesa, para quem estiver a ouvir e tenha lido alguma coisa, o Yang e o Yin, são, no fundo, o positivo e o negativo. Ou seja, os chineses já raciocinam neste âmbito ultramoderno do eletromagnetismo e da eletricidade humana, já trabalham isto há quase 5.000 anos e, portanto, daí que algumas terapêuticas e algumas técnicas, diagnósticos e algumas práticas chinesas que começam a chegar agora ao Ocidente, cada vez mais, já têm centenas e centenas de anos de prática e de experimentação empírica na China. Concluindo, para ter uma boa saúde mental e física, porque uma coisa não está dissociada da outra, é preciso comer bem, fazer exercício físico, é preciso dormir bem, ter um equilíbrio emocional correto, bom, ter uma vida profissional, uma vida familiar, uma vida social adequada. Se fizer isto desde que nasce, provavelmente não vai ter doença mental daquelas que estamos a falar, a não ser daquelas que são provocadas. Não? Pois, e duram mais anos. Sim, e há muitas pessoas até que nunca tiveram doenças mentais e agora, por exemplo, com a pandemia, que foi uma coisa que mudou a vida de muita gente, foi um choque que muitas pessoas não conseguiram ultrapassar isso e se calhar agora estão-se a ressentir, não é? Sim, estamos a falar daqueles casos que há bocado referi que um choque, enfim, um desaire, uma doença física, um desaire também familiar, a morte de um ente querido, enfim, tudo isso que vai acontecendo à vida de cada um, se cada um os ultrapassar, muito bem, se não ultrapassar, como o Covid, se não ultrapassar, provavelmente vai dar doença mais tarde, que nessa altura é preciso intervenção da medicina. Falando agora mais concretamente da demência, que é uma doença mental, o que é que pode causar a demência? Exatamente aquilo de que temos estado a falar, ou seja, há demências... Que normalmente a demência é associada a pessoas de mais idade. Sim, mas, portanto, ou seja, se eu tenho os fenómenos físico-químicos, biológicos, eletromagnéticos em decadência, e isso pode ser um fator determinante para o aparecimento de uma demência. Se eu tenho, ao longo de muitos anos, uma alimentação incorreta e, portanto, não faço chegar os nutrientes, as proteínas e os elementos químicos necessários para o funcionamento do cérebro e para o funcionamento da mente no seu conjunto, se eu tenho um choque, como eu disse, um choque familiar, um choque, sei lá, imagina que se eu estive na guerra e tenho stress pós-traumático, portanto, que é também uma doença muito comum, uma doença que custa silenciosamente e que os nossos militares que estiveram no ultramar com 20, 24, 25 ou 27 anos, e só mais tarde, muito mais tarde, aos 50 anos, é que, em muitos casos, esta doença apareceu e que nós chamamos de stress pós-traumático. Mas o stress pós-traumático não é só com quem esteve na guerra, também pode acontecer a quem faleceu um filho, por exemplo, a quem faleceu um pai ou uma mãe, enfim, a choques emocionais. Portanto, é tudo isto que provoca a doença mental, ou seja, o ambiente onde vivemos, o modo como vivemos, o modo como nos alimentamos, tudo isso é passível, se o fizermos mal, tudo isso é passível de provocar doença mental. E uma vez diagnosticada a demência, é uma coisa que é irreversível. Pode controlar, mas já não há volta atrás. Não, também não é assim. Portanto, há um conjunto de doenças mentais que, devidamente acompanhadas e ajudadas e, portanto, trabalhadas com terapeutas adequados, podem regredir e podem, portanto, curar. Há outras que são irreversíveis e que já não têm cura, mas aí estamos a fugir um bocadinho para as doenças neurológicas, propriamente ditas, e estamos um bocadinho também a raciocinar no mesmo diapasão, porque, no fundo, uma doença mental, embora pareça mais abstrata, pareça mais, diria até espiritual, porventura,
não deixa de ter um fenómeno físico-químico e um fenómeno biológico por trás. E quais é que são os primeiros sinais do aparecimento da doença? Às vezes fala-se do esquecimento, já estou um bocado esquecido. É o que eu dizia, é sinal que posso ficar demente? Não, há muitos sinais, há até alguns testes às vezes que se fazem para, com 10 a 15 itens, para se testar e se provarem 4 ou 5 destes itens, está no início de uma doença mental. Não vamos fazer isso aqui, mas como eu dizia há bocado, o facto de estar triste, o facto de chorar, o facto de suspirar aqui e acolá, como diz o povo, a chorar pelos cantos da casa, o facto de dormir mal, de ser irascível, de ter até, por exemplo, ter dores inexplicáveis em várias partes do corpo. Enfim, há aqui um conjunto de situações que fazem parte da literacia, digamos assim, vulgar e popular, que permitem determinar, ou permitem pelo menos orientar essa pessoa, primeiro para uma entreajuda, porventura familiar ou até de amigos, mas se não for o caso disso, para orientá-la para o médico, que depois resolve ou não resolve o problema e depois o orientará para uma diferenciação mais superior se em toda a situação não for resolvida. Mas a verdade é que tudo o que nos rodeia, e como eu dizia há bocado, para não me repetir, tudo o que fazemos pode provocar uma doença mental. Já falámos aqui um bocadinho sobre como prevenir, lá está, o desporto, a alimentação saudável, mas para finalizar, se calhar desafio que deixa alguns conselhos a quem possa estar a ouvir, realmente para começar já desde hoje a pensar nisto e mudar um bocadinho para que não aconteça. A questão é esta, por mais conselhos e por mais conselhos que se dê, quase sempre nós somos assim, enfim, não sei quando é que isto mudará, mas nós normalmente somos um bocado como o São Tomé, só quando nos acontecem as coisas é que a gente se lembra que deve fazer o que devia ter há 10, 15 anos atrás pensado nisso. Quando temos uma diabetes tipo 2, se calhar, olha, se eu não andasse a comer açúcar há 30 anos, se calhar não tinha. Se eu tenho agora um problema mental, mas se eu me tivesse alimentado corretamente, se tivesse feito o exercício físico, se calhar não tinha. Se eu tivesse se eu me tivesse feito chegar ao meu cérebro com uma energia fabricada no meu organismo para fazer chegar ao cérebro as proteínas, os aminoácidos, enfim, todas as substâncias necessárias para o meu cérebro e a minha mente funcionar corretamente, se calhar eu não teria agora nenhum problema mental. Mas muitas destas questões mentais resultam de aspectos comportamentais, de aspectos relacionados com a personalidade, da envolvência da sociedade, do meio ambiente, do meio profissional, enfim, há aqui uma quantidade tão grande de fatores que, de facto, só com uma campanha global a nível nacional é que se poderia diminuir a incidência de doença mental. Por exemplo, falei disso no princípio, por exemplo, não se entende como é que continua a dar publicidade nas televisões para os jogos online. Por exemplo, não se percebe porque é que dá publicidade para se beber cerveja, que pode levar também a doenças mentais relacionadas com o alcoolismo, e continua-se a fazer isso. E por aí adiante, ou seja, o nosso sistema onde nós vivemos, digamos, o nosso habitat político, social, familiar e profissional, é o que temos. Detectamos, fazemos muitos diagnósticos, mas depois não se aplicam as devidas terapêuticas. Nós podíamos ter, de facto, uma sociedade globalmente muito mais saudável se o Estado, enquanto Estado, percepcionasse que é muito mais importante ir à causa das doenças do que preocupar-se com a cura. Ora, o que nós vemos, essencialmente, é que o Estado em geral, a sociedade em geral, percepciona tudo isto como sendo a cura o mais importante, deixando para trás a procura das causas e o combate às causas. E o meu posicionamento e digamos assim, o meu modo de ver as coisas é ao contrário. Vamos preocupar-nos essencialmente com as causas, ao mesmo tempo que nos preocupamos com a cura. Mas não façamos isto separado. Vamos tratar das causas ao mesmo tempo da cura.
fazendo o que estamos a fazer, que se trata só da cura e não se trata das causas, chegamos ao estado em que estamos, sob o ponto de vista da saúde geral do país, que é um pouco semelhante, porque este é um fenómeno, não é um fenómeno só português, é um fenómeno europeu, sobretudo no mundo ocidental, resultado da Revolução Industrial, resultado da evolução política, resultado até da evolução científica. Portanto, há aqui também múltiplos fatores que nos levaram a ter um estado geral da saúde na Europa e em Portugal nos termos em que ela está. E isso pode ser, do mesmo modo que chegamos aqui, também podemos modificar o estado de coisas atuais. Bem, ficamos por aqui hoje. Regressamos daqui por 15 dias com mais um tema relacionado com a saúde. Boa tarde. Boa tarde.